Viva. Mas então, assim, no sentido de, e eu agradeço muito as suas palavras, no sentido de, Agradeço a Deus, filho. Esse caboclo é apenas um compasso usado pela diligência maior. agradeço a Deus. Então, sendo esse compasso, quando alguém chegou com a proposta, olha, não está fazendo esse diálogo, o senhor quer participar, quando essa pessoa chegou para o senhor tinha a opção de dizer, ah, não, não quero. Claro, filho. Por que não? Porque existem outros que acham que esse trabalho é errado. Esse caboclo não vai dizer que é o mentor dele do errado, mas é uma influência forte que passa pelo cérebro humano, vindo de um prisma sutil e espiritual, que quando chega nesse cérebro pouco capacitado no uso, perde-se grande informação e a dualidade toma conta. Então, meu filho, se você entende que estes filhos não vão encontrar beleza onde tem flor nascente. Agora, só para esclarecer, porque tem muita gente que certamente está ouvindo e se sente ofendido com a palavra do caboclo, quando disse cérebro pouco capacitado no seu uso, o caboclo se referiu à humanidade inteira, né? Não a quem não concorda com o que está sendo feito, né? Não, filho. Isso. Esse caboclo fala da necessidade da terra. Não é de uma maneira ofensiva, porque o filho entende a palavra dura do caboclo como uma ofensa devido à dualidade. Mas vamos fazer agora um aprendizado, nós dois, de algumas coisas da Vamos. Existem, neste momento, duas consciências que regem a terra. Você as conhece? E agora? Então, se você não precisa responder, fique calmo. Vou ficar. Existe uma consciência, um nível 1, certo? Certo. Porque se fala muito da consciência crística, né, meu filho? A consciência crística é a consciência terceira da humanidade, certo? Existe a consciência 1 e a consciência 2. Então, quando esse caboclo fala de uma maneira dura, os filhos que perdoem esse caboclo pela ignorância, ele não fala da sua pouca capacidade de uso devido à falta de intelectualidade dos filhos da terra. Porque tem muitos filhos na terra que são muito inteligentes. Porém, este caboclo fala no embasamento consciencial. Porque existe uma unidade dita perfeita aos olhos do grande Criador, porque é dela que provém. Isso é um cado da geometria sagrada. Este caboclo não vai entrar muito de ti nestas coisas, certo? Tá. Mas existe essa medida chamada de Fi, certo? Sim. Então, ela tem uma unidade que quando se está no nível 1 consciencial, que existe ainda filhos na Terra com esta consciência, que são os aborígenes na Austrália, existe-se uma proximidade muito grande destes filhos em questões conscienciais com este número perfeito, com esta proporção perfeita. Se você compreende? Por estar tão próximo desta unidade, eles têm uma união maior. Porém, não são como os filhos que habitam 98% desta terra, que são os filhos da consciência 2. Porque dentro de uma escala de consciência, os aborígenes conseguem ver tudo em tempo real. O que acontece com qualquer membro desta tribo? Aquele que está distante consegue saber por pura telepatia. Não existe melhor ou pior na criação. Existem capacidades diferentes no instrumento físico devido ao grau de não conhecimento, perdoe este caboclo, mas de consciência que aquele ser carrega. Então, os aborígenes têm esta condição de comunicação mental. Tem esta forma de que se um aprende uma coisa, todos da tribo já vão saber como faz aquela coisa. É assim, filho, que conseguimos fazer, reaprender o fogo, reaprender a caça, reaprender a usar isso. Quanto um aprendia, todos os outros, sabe? Certo? Certo. Já existe na Terra que comprove isso, com animais, certo? Sim. Passando para o segundo grau consciencial, que é o humano atual, lembrando que na aborígene a dualidade não deixa de existir, porque é algo inerente à Gaia, certo? Sim, Gaia é terra.
Passando por segundo grau social, se você tem uma diferença absurda, filho, daquela proporção perfeita que Deus deu na terra para dar um jeito de criar. Então, filho, quando você vê, Tupã que perdoe as palavras de Caboclo, mas quando você vê um guia criticar um ser humano, o guia está usando daquela negatividade médium para criticar a raça humana. Porque este guia que usa do médium para criticar a raça humana está querendo que o seu aparelho aprenda e seja mais indulgente com o outro, que ame mais ao seu semelhante. Porque o guia que utiliza deste negativo do médium é para que somente o médium compreenda a necessidade de amar o seu semelhante, de ser mais indulgente, certo? Porque o guia, na verdade, traz na sua essência, na sua semente divina, a informação, porque do lado da onde esse caboclo vem, não existe a limitação do corpo, que é físico, que é energia densificada. Porque o caboclo, como todos os outros guias, esse caboclo não é especial em nada, com todas as partes do seu corpo espiritual, vê com todas as partes do seu corpo espiritual, entende com todas as suas práticas do corpo espiritual, entende? Sim. Os sentidos que são direcionados na carne são somente para que os seres canalizem a potencialidade desta alma que está ali, encarcerada naquele milhão, em um determinado segmento da sensibilidade humana. A audição, a visão, entende? Porque o espírito vê não com os olhos, com todo o seu ser. Então, filho, este espírito, este guia, sabe que a consciência humana ainda está longe da razão ideal. Então, a dualidade vai falar muito mais forte nesses seres de segunda consciência. São os filhos que estão caminhando pelos percalços da terra. Entende, filho? Sim. Então, este caboclo não tem por que criticar os filhos da terra, de vaidade, de orgulho. Isso é normal, filho. Normal, e esse caboclo acha muito bonito, porque no final desta senda, grande luz se fará sobre o orgulhoso, grande luz se fará sobre o vaidoso, porque ele mesmo vai vencer uma hora esta necessidade da sua segunda consciência. Ele, filho, somente ele vai vencer. Não é o seu mentor que vai incorporar nele, estalar o dedo que vai resolver. É o filho de fé. É aquele que está na Umbanda, é aquele que está na igreja, é aquele que está em qualquer canto, em qualquer religião, buscando o sentido na sua vida, compreender Deus, certo? Certo. Então, quando esse caboclo fala que não usa a sua totalidade, porque realmente só usa-se 20%, porque esse filho já sabe que praticar meditação aumenta a massa cefálica, a massa cinzenta, potencializa a inteligência. Quantos filhos praticam meditação? O tempo não deixa, a segunda consciência não deixa, porque é um grau de falta de concentração, falta de interiorização muito grande, onde os problemas da terra são mais importantes do que os problemas do seu interior. Mal sabe este filho, porque vive na segunda consciência, que o universo se faz dentro dele. Preste atenção, filho. Nas células que morem, seu corpo troca milhões de células de 7 em 7 anos, filho. A cada momento uma estrela morre e nasce na sua galáxia, e em outras galáxias. São células. Seu corpo se assemelha a um grande universo, mas o ser humano está mais interessado, devido ao seu grau de segunda consciência, o que é comum, em aprender as coisas externas ao seu ser. Mas uma hora ele será tocado para que e essa hora chegada será a terceira consciência, que é a consciência Cristo. Ô, seu Sete Flechas, eu gostaria de convidar o senhor agora no momento, porque, nossa, o senhor falou assim umas coisas maravilhosas que eu ainda quero falar mais sobre esse assunto. Primeira, segunda, terceira consciência, substação, a dualidade e o tal do usar o negativo do médium. E o senhor aceita o convite de estender esse diálogo para mais uma hora? Filho, quando um trabalhador dos desígnios divinos se encontra na Terra, é para ficar até o momento necessário para o esclarecimento e para o cumprimento da sua missão dada. Este caboclo arreda o pé até que seja satisfeita não a sua necessidade,
mas a necessidade de todos os meus filhos que ouvem essa palavra. Deus abençoe a todos os seis. Que assim seja. Então Igor, vamos lá. esse Senhor. caboclo já ficou 10 anados seus em missão. Então o tempo para esse caboclo não é importante. Por isso que foi agendado e marcado com antecedência. Para que não haja uma coisa da terra para o lado espiritual, sim do espiritual para a terra. Graças. Então vamos lá. Vamos então para uma continuação aqui com os seus 7 flechas. E eu gostaria de falar primeiro disso. A gente vai chegar na primeira, segunda, terceira consciência, que eu quero entender melhor. Mas eu quero primeiro falar disso, que às vezes um médium que pode vir conversar... Senhor? Parar. Às vezes um médium que vem conversar com a gente, ele pode estar com a entidade, mas a entidade usando na negatividade dele, expondo as suas próprias fraquezas para que ele possa ver com maior clareza e corrigi-las. Certamente, com o direito da sua palavra, esse caboclo vai lhe cair. Por favor. Esse caboclo vê muito da terra se preocupando muito com quiumba e com egum. Isso é um caso triste, porque se filhos se esclarecer, a terra está meio vibracional, a terra está mudando seus padrões. Vamos agora falar um caso